Bora lá então, pessoal. Agora aquela consulta que vai meio que bugar a sua cabeça. Mentira, é simples. Se você entender os conceitos até aqui, vai ser simples para você isso aqui. Então o que eu quero agora? Agora eu quero selecionar o usuário, quero selecionar a role que o usuário tem e quero selecionar o perfil. Como é que eu faço esse mundo de junção aqui dentro do meu SQL? Na verdade, não é nada complicado. A consulta fica maior, mas se você entender o conceito, vai funcionar de boa. Então, ó, select, vou selecionar, vamos começar devagar. Select all from users. E eu vou deixar o alias aqui, não vou colocar as u sempre, porque agora, quando eu passo a selecionar de mais de uma tabela, geralmente eu vou precisar especificar de qual tabela eu estou selecionando o campo, beleza? Então, sempre usa o alias aqui. Beleza, então eu selecionei todos os campos. Vamos falar assim, eu quero só o user ID e o first name do usuário. Então, vamos pegar o ID, e eu vou colocar um alias também, porque eu sei que várias tabelas têm o campo, a coluna ID, e eu vou colocar também o .first name, e essa aqui eu tenho certeza que não existe outra tabela que tem first name, então eu não preciso de um alias aqui, beleza? Então voltando aqui, só que um negócio interessante, você vai ver que a partir do momento que você começa a colocar alias, você pode utilizar esse alias em outros locais da consulta. Então, fica mais fácil de você utilizar. Beleza? Mas voltando aqui, então vamos selecionar. Selecionamos apenas o ID e o name do usuário. Tranquilo. Agora, o que eu quero é juntar com alguma outra coisa. A gente já viu isso, então a gente pode fazer um left join com profiles. Eu vou deixar profiles P. Eu vou colocar um S, só para ficar mais fácil de ler, e vou colocar on. E aí a condição que a gente já viu anteriormente, o .id precisa ser igual ao p.userID. Então o que eu estou falando aqui? Estou falando que eu quero selecionar esses campos aqui, essas colunas da tabela users, juntando com a tabela profiles, onde o ID do usuário for igual ao user ID que está na tabela de profiles. A gente já viu isso anteriormente, só estou relendo aqui a consulta para você. Não mudou absolutamente nada aqui, porque a gente só está selecionando campos, colunas da tabela users, né? Então vamos pegar alguma coisa da tabela profiles. Então p.bio pode ser. Eu sei também que esse campo bio não existe em outra tabela, então eu posso deixar ele ali. Então a gente já viu por que isso aqui está acontecendo, né? A gente tem esses usuários que estão com bio null, significa que eles não têm uma relação com users. Eles não têm um registro na tabela profiles, beleza? Porque eu estou fazendo left join, estou preocupado só com os usuários. E eu vou deixar assim, eu não estou preocupado com os perfis, eu quero ver os usuários. Os perfis vêm de brinde aqui, né, no caso. Beleza. Agora, a gente precisa pegar qual role que o usuário tá. E como é que a gente vai fazer essa relação? A gente sabe que a gente tem a tabela users roles. Então, a gente pode pedir para a consulta aqui nos selecionar esse user ID da tabela users roles também fazendo um join aqui. Só que agora eu quero um inner join, porque eu quero saber mesmo o usuário que está sendo verificado nesse momento, eu quero saber que ele existe lá na tabela users roles. Então eu vou fazer um inner, deixa eu colocar esse ponto e vírgula embaixo, ó, inner join. Eu vou pegar da tabela users roles, né? Users roles, vai ficar como alias UR, então a tabela users roles on u.id é igual a ur.userID, beleza? Essa consulta aqui ela já funciona, só que você vai ver um negócio um pouco diferente aqui nos seus resultados. Você vai ver que agora a gente vai ver valores repetidos aqui, não é isso, você vai entender depois. Mas agora, ó, eu tenho Tanner, eu tenho Brittany, Ferris, Jacob, eu tenho vários valores duplicados, eu vou ter valores triplicados, eu vou ter valores mais do que eu estou selecionando. E já eu te explico o motivo disso aqui. Mas beleza, então a gente já fez essa seleção. Só que eu não peguei nada de rows aqui, eu só falei que eu quero também que essa relação exista
de users exista com users rows. Beleza? E aí, quem que é a tabela da esquerda aqui? Você lendo a consulta SQL, a tabela da esquerda é users. Com relação a users profiles, a tabela da esquerda ainda é users. Rows, desculpa, gente. Users rows ainda é a tabela da direita. Beleza, agora o que eu quero? Como eu já fiz essa seleção aqui, ó, desse jeito aqui, eu posso agora usar um registro da tabela Users Rows para falar que eu quero que, por exemplo, a minha, se a gente olhar, a gente tem o Role ID aqui. Eu quero selecionar a role da tabela Rows utilizando esse Role ID da Users Rows. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu vou fazer outro inner join, porque eu quero que esse registro exista também. Lembra lá na nossa relação do diagrama que essa relação sempre vai existir de users para users rows. Se tiver esse registro, né? se o usuário tiver alguma permissão, sempre vai existir uma relação de rows para users rows também. Então, vamos lá. Agora, eu vou selecionar então... Como eu te falei, usando esse registro da tabela Users Rows, eu vou pegar o nome da role da tabela Rows, beleza? Então, por isso que eu falei que isso pode meio que bugar a mente aqui. Então, inner join rows, como R, on. E aí, como é que eu uso o campo da Users Rows? Simples. O R.roleID igual a role, que é o R.id. Beleza? Então, a gente fez essa seleção aqui. Agora, essa seleção aqui, em relação a... Se você fosse fazer left ou right join, em relação a users rows, essa é a tabela da direita e users rows é a tabela da esquerda. Beleza? Caso você precise de um left aqui. Beleza, então executando, aqui mudou algumas coisas aqui, ó, pra gente, ó, mas só mudou, na verdade, ordem. Então, a gente vai já resolver essa ordem aqui. Beleza, então a gente já fez essa seleção, vamos pegar o nome da role, então r.name. Eu sei que esse name também não existe em nenhuma outra tabela, então não preciso de alias aqui. Mas geralmente, se você estiver montando uma consulta, você pode colocar alias para todos os campos aqui, porque é uma boa prática você colocar ilhas para as coisas aqui. Então aqui, ó, você está vendo que ele está ordenando, na verdade, pelo nome da última coluna que eu mandei aqui. Ó. Ele está ordenando por post, put, por isso que mudou um pouquinho a ordem aqui quando a gente fez essa seleção. Beleza, agora eu quero ordenar esses registros pelo ID do usuário. Como é que eu faço isso? Eu já tenho um alias aqui, então é simples. Order by o ID ask, por exemplo, ou desk, como você preferir. E aí, executando, agora sim a gente voltou na ordem que a gente estava anteriormente. Eu acho, né? Não sei. Então, a gente vê aqui ó, que o usuário Tanner tem a permissão put. Né? A Brittany tem duas permissões. Lembra que eu te falei que você ia achar estranho que os valores estão repetindo? Na verdade, eles não estão se repetindo o valor aqui. Quer dizer, eles estão se repetindo, mas para te mostrar que em uma dessas colunas aqui que você está utilizando, você tem mais de um registro. Então, ele repete o valor e aí só muda o registro que mudou aqui. Ó. Como nesse caso da Brittany, ela tem a permissão de put e a permissão de delete. Ferris tem put get, Jacob tem put e post put e assim por diante. Beleza? Então, isso aqui não são os valores se repetindo, são apenas ele te mostrando que, olha, para esse usuário aí, por exemplo, a Shana, você tem dois valores na tabela Users Rows aqui, que seria essa... E na tabela Users Rows e, consequentemente, na tabela Rows também, porque você tem duas permissões para um usuário só. Beleza? Então, não é a repetição, mas basicamente a troca aqui para te mostrar que é esse usuário que você tem aqui. E na sua programação, quando você for programar isso aqui, você vai ter que criar, ou você vai ter que usar um framework ou alguma coisa do tipo, para fazer essa junção de valores no seu objeto final, beleza? Então, você vai ter que fazer algum mapper, né? Alguma coisa que mapeia esse tipo de resultado aqui, para um objeto na sua programação. E aí, geralmente, você teria um objeto que tem, por exemplo, o nome do usuário, tem o ID do usuário, tem o first name do usuário, tem a bio do usuário. E aí, no campo role, por exemplo, a gente poderia até colocar aqui role name, ó.
só para ficar mais legível. E aí no nosso campo row aqui, que é o row name, você teria um array de rows, beleza? Ou poderia ser um array de objetos do tipo row, que você teria no seu programa. Beleza? Então é basicamente isso aqui que a gente faz quando a gente precisa selecionar mais de um registro, mais de uma tabela, incluindo aqui no caso a nossa many to many. Porque nesse caso a gente precisou primeiro da ponte com a seleção com a tabela users rows, né, no caso. Aí beleza, a gente selecionou users rows e daí, baseado nessa seleção, a gente pode agora fazer uma seleção em outra tabela. Só que esse segundo aqui, inner join aqui que a gente fez, ele representa essa outra tabela, ele não é direto com a tabela users. Isso aqui é basicamente para eu conseguir selecionar o nome da row na tabela row baseado nesse inner join aqui da relação de many to many. Beleza? Então assim que a gente faz essa seleção quando você precisar. E aí aqui você pode utilizar o que você quiser. Por exemplo, suponha que eu queira ver aquele usuário, que é o u.id, igual ao 518, que a gente colocou algumas permissões para ele, né? O Ferry. Então esse Ferries aqui, eu posso fazer o where aqui do jeito que eu quiser, eu posso fazer um limit aqui também do jeito que eu quiser, eu posso usar offset, tudo que a gente viu, beleza? Só que o nosso select fica basicamente assim, ó, select, da onde eu quero selecionar, as relações com join que a gente vai fazer, vem o meu where, depois vem o meu order by, né, no caso, e depois, por fim, o limit, se você quiser colocar limite, offset, separado, pode ser offset aqui 0 ou offset alguma coisa, ou você pode fazer daquele jeito também que a gente viu anteriormente, que seria esse tipo de offset aqui. Se eu colocar um offset 1 aqui no caso, ele não vai ter, né, mais registro aqui. Por exemplo, se eu colocar 2, 1 deu, né? Vamos tentar 2. 1 dá, mas o outro ali não dava para fazer. Beleza, então basicamente assim que a gente faz o select. Aqui a gente conseguiria cobrir basicamente todos os casos que a gente quisesse utilizando esse tipo de select aqui. Então a gente sabe selecionar as colunas, a gente sabe fazer de qual tabela que é a principal que a gente está selecionando, que é a de users, a gente sabe fazer as relações, que é selecionar os dados das outras tabelas, a gente sabe filtrar os valores com where, a gente sabe fazer order e a gente sabe fazer o limite também. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente pode contar resultados, agrupar resultados e coisas desse tipo aí. Mas isso nas próximas aulas.